Os fãs de Pluribus estão de olho na segunda temporada, e Vince Gilligan deixou um recado que aumentou a expectativa. Essa é uma daquelas pautas que parecem simples na primeira leitura, mas ficam maiores quando a gente para pensar no contexto. Porque por trás de os fãs de Pluribus estão de olho na segunda temporada, e Vince Gilligan deixou um recado que aumentou a expectativa, existe uma pergunta que prende a atenção. O hype está justificado ou ainda é cedo para cravar qualquer coisa? E é justamente essa pergunta que faz o público continuar acompanhando, comentando e procurando entender os detalhes. O primeiro ponto é que nenhuma notícia surge no vazio. Ela aparece dentro de um momento específico, com público atento, redes sociais aceleradas e muita gente tentando interpretar o que pode acontecer depois. Por isso, antes de entrar no entusiasmo ou na crítica, vale olhar para o cenário com calma. No entretenimento, uma notícia ganha força quando ela mexe com expectativa, nostalgia ou curiosidade. Pode ser um filme, uma série, um personagem conhecido ou uma teoria que faz os fãs começarem a montar o quebra-cabeça antes mesmo da estreia. O que torna esse tipo de pauta interessante é a mistura entre bastidor e imaginação. O público quer saber o que foi anunciado, o que ainda é rumor, o que pode mudar uma franquia e por que determinado nome virou assunto. Agora vem o gancho principal. Se esse assunto está movimentando tanta conversa, é porque ele toca em algo que o público já queria discutir. No caso de os fãs de Pluribus estão de olho na segunda temporada, e Vince Gilligan deixou um recado que aumentou a expectativa. A força da pauta está justamente nessa combinação de expectativa, dúvida e impacto. Algumas pessoas olham para a novidade com empolgação, outras preferem esperar mais informações. E essa divisão ajuda a manter o tema vivo. Também existe um detalhe que muita gente ignora. A forma como a notícia é apresentada muda completamente a reação do público. Uma manchete pode criar urgência, um rumor pode parecer confirmação, uma oferta pode parecer imperdível e uma mudança técnica pode parecer maior ou menor do que realmente é. Por isso, o melhor caminho é entender o que está confirmado, o que ainda é possibilidade e o que depende dos próximos passos. Além disso, cinema e streaming vivem um momento em que cada detalhe vira estratégia. Um título novo, uma escalação, uma possível conexão com o universo compartilhado ou uma sinopse diferente pode movimentar redes sociais e criar uma onda de comentários. Outro ponto importante é o impacto para quem acompanha de perto. Para o fã, para o consumidor, para o usuário ou para quem trabalha nesse mercado, a notícia pode servir como sinal. Ela pode indicar uma tendência, uma mudança de estratégia, uma tentativa de recuperar a atenção ou até uma resposta a críticas antigas. E é aí que a pauta fica mais interessante. Porque não se trata apenas do fato em si, mas do que ele representa. Quando uma empresa muda uma função, quando uma franquia volta ao debate, quando um produto aparece com promessa forte ou quando uma decisão mexe com o mercado, o público começa a imaginar consequências. No caso específico de os fãs de Pluribus estão de olho na segunda temporada, e Vince Gilligan deixou um recado que aumentou a expectativa, vale observar 3 coisas. Primeiro, como o público reagiu. Segundo, quais detalhes ainda precisam ser acompanhados. Terceiro, se essa novidade terá efeito real ou se vai perder força depois do primeiro impacto. Essas 3 perguntas ajudam a separar barulho de relevância. E aqui existe outro gancho. Muitas vezes, o detalhe mais importante não está no anúncio, mas no comportamento das pessoas depois dele. Se o público comenta, compartilha, compara e cobra respostas, a notícia ganha vida própria. Se a conversa esfria rápido, talvez o impacto fosse menor do que parecia. Por isso, a melhor forma de olhar para essa notícia é separar empolgação de confirmação. Dá para entrar no hype, mas também vale entender o que realmente se sabe e o que ainda depende de anúncio oficial. Para quem produz conteúdo, esse tipo de tema é valioso porque permite explicar, contextualizar e provocar discussão sem precisar exagerar. O segredo é prender a audiência mostrando por que o assunto importa agora, o que pode mudar daqui para frente e quais pontos merecem atenção. Também é importante evitar conclusões apressadas. Nem toda novidade vira revolução. Nem todo rumor vira realidade. Nem toda oferta é vantajosa. Nem toda crítica significa fracasso. A leitura mais inteligente é acompanhar os fatos, comparar informações e observar como o mercado, os fãs ou os usuários respondem. Por isso, os fãs de Pluribus estão de olho na segunda temporada, e Vince Gilligan deixou um recado que aumentou a expectativa, merece atenção não apenas pelo impacto imediato, mas pelo debate que abre. Esse é o tipo de assunto que pode render novos capítulos, novas reações e novas interpretações nos próximos dias. A pergunta que fica para você é simples:
Essa notícia parece realmente importante ou é só mais um assunto passageiro da internet? Comenta a sua opinião, porque esse tipo de debate fica muito melhor quando a audiência participa. E se você gosta de acompanhar novidades de tecnologia, games, entretenimento, cultura pop, mercado e tudo que movimenta a internet, já se inscreve no canal, ativa o sininho e continua por aqui, porque sempre tem uma nova história surgindo e a gente vai acompanhar tudo de perto. Um cuidado importante é não cair na armadilha de olhar apenas para o lado mais chamativo. Muitas vezes, o que define a relevância de uma notícia não é o primeiro impacto, mas a capacidade de continuar gerando conversa depois que a curiosidade inicial passa. É aí que se percebe se o tema tem profundidade ou se foi apenas mais um pico de atenção.